previsões astrológicas do dia 13 ao dia 19 de julho. Olá, eu sou Mariana Confó, sou astróloga e consteladora familiar e chegamos às previsões da semana. E a gente inicia a semana com uma quadratura. Quadratura é um aspecto de dificuldade, não é um aspecto harmonioso, mas é um aspecto que pode trazer algumas novidades. E é uma quadratura entre Vênus e Urano. Vênus é o planeta do amor, dos afetos, da beleza, e em Virgem pode vir trazendo algumas questões de saúde, alguma questão que você precise organizar. E Urano é o planeta do inesperado. Urano traz coisas inesperadas, ele traz mudanças, traz novidades. Então a quadratura é uma novidade um pouco difícil. Pode ser que você precise olhar para algum assunto que você não estava olhando e nesse momento, nessa segunda, seja importante olhar. E esse aspecto, ele fica ainda mais ao longo de mais 2, 3 dias, a energia desse aspecto. Mas essa é uma semana de lua nova, então a gente está falando de novidades. É uma semana que traz essa energia de lua nova, que vai ocorrer amanhã, terça-feira. E como vai ser essa lua nova? A lua nova, ela acontece em Câncer, conjunta a Mercúrio retrógrado e fazendo uma quadratura a Saturno. Então não é somente uma lua nova. Então são novidades que podem trazer algumas questões relacionadas ao signo de Câncer, questões familiares, questões emocionais, questões que tocam o coração, questões que trazem a emoção familiar também à tona. E é uma alunação que se inicia. Então, essa alunação, essa energia, ela vai pairar até a lua cheia. E o que são essas novidades? A novidade dessa alunação, ela vem conjunta a Mercúrio retrógrado. Mercúrio é o planeta das comunicações. Então, traz alguma questão, algum convite, algum pedido, alguma questão burocrática, alguma questão que pode ser reavaliada. Por quê? Porque retrógrado traz algo do passado. Então pode ser que alguma coisa retorne do seu passado, pode ser que algum tema retorne, pode ser que alguma questão volte nessa alunação e que seja importante lá atrás, principalmente porque a gente está falando aqui de Câncer, né, que fala do passado familiar. Então são questões que podem voltar aí nessa alunação, mas com uma nova roupagem, com uma semente aí de lua nova, trazendo uma novidade, mas que tem algo do passado. Já a quadratura a Saturno fala de uma necessidade, pode falar de algum medo. Saturno fala de medos e receios, dos limites. Então, essa alunação também traz algumas dificuldades, alguns medos, alguns receios. E pode ser que também algo não te impeça, mas ao contrário, algo que te instigue a fazer alguma coisa, algo que você necessite fazer. E já nessa quarta-feira, a Lua entra nova em Leão. Ela inicia em Câncer e chega em Leão, ativando Júpiter, que iniciou a sua jornada agora em Leão, e ativa a oposição a Plutão. A Lua, assim como Marte, são dispositores que ativam alguns aspectos, alguns inícios importantes, coisas importantes. Então pode ser que algo que esteja já para acontecer, aconteça com maior força, você veja os seus efeitos nessa quarta-feira, porque esse vai ser um aspecto exato entre oposição de Júpiter e Plutão. Esse aspecto fica completamente exato nessa quarta-feira, dia 15. E essa oposição entre Júpiter e Plutão é uma oposição já muito aguardada. Por quê? Porque são dois planetas geracionais. E eu já vinha falando aqui em outro vídeo sobre esse aspecto de oposição, que traz primeiro a roupagem de Plutão. Plutão em Aquário fala de algo que você precisa deixar para trás, algo que é uma morte simbólica, é algo que você precisa ainda digerir, algo que vai se finalizar na sua vida para que algo novo chegue. Ou justamente porque algo novo chegou, você precisa de uma finalização. Isso falando da sua vida pessoal. A gente tem esse contexto, principalmente nessa quarta-feira, sendo ativado pela Lua, uma Lua nova. Então, uma grande novidade. E esse aspecto de oposição é algo que se impõe na sua vida. É algo que chega, não pede licença, não é algo que você estava planejando.
Agora, quando a gente olha um outro aspecto que Júpiter vai fazer nessa quinta-feira, é um trígono com Netuno. Então, aqui a gente tem um grande triângulo de Júpiter, que é o expansor. Júpiter fala de coisas boas, benéficas, e por isso mesmo ele fala de algo novo, importante surgindo, quando a gente falou da oposição aqui de Plutão. E nesse contexto com Netuno, também fala de algo muito bonito, algo da alma. Por quê? Os dois planetas falam de espiritualidade, falam de sentimento, falam de alegria interior e falam de espiritualidade num contexto geral. Então pode ser um bom momento espiritual, pode ser um bom momento para você trazer algo dos seus sonhos, da idealização para você realizar, ou algum projeto, algo que comece a ter corpo. E esse aspecto vai durar ainda alguns dias, porque a gente vai ter uma configuração, uma superconfiguração lá no domingo, incluindo esses 3 planetas, Júpiter, Plutão e Netuno. Então a gente tem aí um super triângulo e que vai se tornar algo maior até o domingo. E nessa quinta e sexta-feira, a Lua chega em Virgem, e ela toca Vênus, ela passa pelo signo de Virgem, sendo um momento mais propício para cuidados pessoais, para alimentação, cuidados da saúde. Então aqui a gente tem também questões relacionadas ao amor, porque Lua e Vênus falam do sentimento, do afeto, do amor, então pode ser também um bom momento para tranquilidade nas relações amorosas e, inclusive, porque teremos mais trígonos e mais sextis até domingo, que são aspectos harmoniosos. E chegando no sábado, a gente tem um super trígono, que é um aspecto também harmonioso, entre Plutão e Urano. Plutão fala das transformações, da morte, renascimento, e Urano fala das revoluções, fala também de tudo aquilo que é tecnológico, daquilo que é novo, muito novo, que pode ser em grande escala. A gente está falando aqui de questões da internet, da inteligência artificial, de coisas que vão surgir de novidade, e principalmente a partir dessa semana que vem, e também nas nossas vidas, algumas transformações, algumas renovações, algumas revoluções que não estavam sendo aguardadas, porque Urano ele fala do novo, das revoluções que acontecem de repente. E esse trígono fala de coisas harmoniosas, que não são a cara de Urano, né, de fazer tudo de repente, de qualquer jeito, de impulso. Mas é algo pensado, é algo que é decidido e algo que é colocado para fora na vida como algo positivo. E também no sábado, além desse trígono, a gente tem mais um sextil exato, que é Urano com Netuno. Então, essas renovações, essas revoluções, a gente consegue ter aqui uma harmonia também com Netuno, com questões emocionais, com questões ideais, idealizadas, espirituais. A gente está cheio de configurações harmoniosas essa semana. E ainda temos o sextil de Marte com Saturno. Marte e Saturno são inimigos, são planetas que falam de questões muito severas. Marte é a imposição, é a energia masculina. Saturno é o freio, é a ordem, é o superior, é a responsabilidade, o compromisso, os limites. Então, quando eles estão em sextil, significa alguma coisa que você consegue encaminhar na sua vida com harmonia, com direcionamento, sem confusão, sem conflito. Então, é um excelente aspecto, principalmente quando a gente olha os outros aspectos que também são harmoniosos. E a gente chega no domingo. Domingo, dia 19 de julho, a gente tem uma configuração que é chamada de Sexta de Barbault. Sexta de Barbault, em homenagem ao astrólogo André Barbault, que previu essa configuração, que previu em 91 a queda do Muro de Berlim, que previu também a pandemia, e ele prevê coisas muito boas a partir desse aspecto. Ele fala que esse é um dos aspectos que podem significar uma mudança na humanidade, uma mudança no planeta de foco, além do foco do financeiro, da riqueza, do egoísmo, a gente começa a trazer um foco mais humanista. Então, ele
prevê um início de uma mudança maior, que claro, não vai ser de uma hora para outra, mas que fala que a gente já pode ver algumas coisas nesse dia, nessa semana seguinte. Agora, na vida pessoal, tudo que você iniciar com essa configuração tende a ter uma harmonia e uma força de junção muito grande, porque todos eles vão estar no grau 4 do signo, do seu signo, cada um em um signo. Então, a gente tem Júpiter, Plutão, Netuno e Urano, né, formando uma grande sexta, todos eles em sextil e em trígono e uma oposição. Então, tem uma oposição que fala de uma mudança, de um polo, de uma morte para um nascimento de algo que tem aí energias maravilhosas de Netuno e Urano em harmonia. Então, isso fala de uma força de dar seguimento a algo na sua vida, ou no seu trabalho, nos seus relacionamentos, e que ela vai perdurar alguns dias da semana que vem, e a gente vai ter essa possibilidade de enxergar na humanidade, no mundo, né, o que a gente pode entender dessa configuração. Então, fiquem atentos nesse domingo. Às vezes, a gente consegue ver um pouco antes coisas, notícias positivas, coisas boas acontecendo. É claro que no micro a gente consegue ver uma notícia, uma coisa acontecendo, mas que tem um significado enorme. Muitas vezes a gente vê o simbolismo de um aspecto em uma notícia, em uma questão, mas que a gente sabe na astrologia que aquilo simboliza algo maior, simboliza que daqui a alguns anos a gente pode ver algo muito maior e que tem a ver com aquele simbolismo. Então eu sugiro que você aproveite, porque nós passamos por muitas configurações difíceis, muitas configurações conflituosas, e não é tão comum a gente ter aspectos positivos, e isso significa que algo muito positivo está acontecendo no macro e no micro, porque o céu é só um reflexo do que está acontecendo aqui. Então essas energias a gente consegue traduzir e entender que na nossa vida também vai acontecer algo similar. Isso é simbólico para cada um, de acordo com o seu mapa, com o seu signo. Então, quando você sabe qual é o seu mapa, qual é o seu signo, fica mais fácil de entender o que está acontecendo na sua vida, para onde a sua vida está seguindo, e você ter uma consciência maior do seu momento presente e futuro. Então, eu espero que você aproveite essas energias dessa semana, vibre positivo, deixe de lado qualquer reclamação, olhe para aquilo que você pode fazer na prática, porque é uma semana que você vai ter maior possibilidade de alcançar seus objetivos, a longo prazo, inclusive. Então, traga do papel para a vida, para os seus objetivos, né, para aquilo que você deseja realmente. E é isso. Bom, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.